Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, ao vivo, acompanhando o drama da vida nacional, né, afetada na sua política pelo coronavírus, né, como está nosso título aí, né, o coronavírus está gerando uma crise institucional no Brasil. Enquanto que os outros países estão brigando com o coronavírus, aqui ainda tem a briga política nesse instante. Nós estamos ao vivo, enquanto que lá em Brasília, no Palácio do Planalto, do quarto andar, está havendo uma reunião de todos os ministros, com as informações pululando, dando conta que de hoje o Mandetta não passa, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro deverá demitir seu ministro da Saúde, o ministro Mandetta. Porém, acabam de surgir notícias agora dizendo que não é bem assim, que o presidente está mudando de ideia, talvez dê uma chance para o Mandetta, enfim, toda uma bagunça. E eu convoco agora, claro, o nosso analista Fernando Pinheiro Pedro para nos ajudar a entender o imbróglio. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Me pondo na frigideira, hein, meu amigo? Pois é. Para jornalista, nada como estar ao vivo, né? No Hard News, né, doutor Fernando? Porque a gente não tem certeza, porque as informações estão chegando, né? Mas a gente tem uma certeza, sim, que é esse título nosso aí. Tudo muda, a vida está mudando, o Brasil está mudando em decorrência dessa reunião. Eu convidei o doutor Fernando para dar um passo à frente das notícias, fazer uma análise mais arrojada. O que é uma análise mais arrojada? É considerar o raciocínio de hipóteses. Se o Bolsonaro demitir o Mandetta e brigar com o Dória, como é que fica a vida das pessoas amanhã, colocando na hipótese dele colocar no lugar do Mandetta o ministro Osmar Terra, que viria para a saúde, que tem experiência, que nós já entrevistamos aqui. Será que a flexibilização sairia? Tem aí um ato normativo que você pede. Tudo isso, o imbróglio está amarradinho, o exercício por hipótese do doutor Fernando. Só que surgiu uma última informação nesse instante, né, dizendo que talvez o Mandetta não seja demitido. Doutor Fernando, se vire. João, meu amigo, nós que temos essa terrível tarefa, que, aliás, é estimulante também, não podemos dizer que não seja o que a gente gosta, né? Exatamente trabalhar com esses fatos todos, né? Mas nós realmente, eu acho que o seu título está perfeito, né? O coronavírus é uma pandemia que está causando problemas na saúde pública em vários países do mundo, né? E aqui ele causa também problemas na saúde política do país, né? Então, nós temos realmente um problema grave, né, de conflito entre instituições e no Pacto Federativo. Primeira coisa, eu acho que é importante que a gente explique. O Brasil, ele tem um nome que é esquisitíssimo, mas é importante a gente informar. Nós temos o que a gente chama de Sistema Federativo Assimétrico. Olha que nome bonito, né? O que é essa assimetria? Nós temos um governo federal, nós temos lá os 27 estados da federação, Distrito Federal, e temos mais de 5.000 municípios. Todos eles autônomos, de acordo com a Constituição Federal de 88. Né? Eles têm certa autonomia dentro das suas esferas de competência. Então, nós temos um pacto, né, em que o governo federal não pode tudo, né? Pode bastante. Ele representa a União, ou seja, a República e, portanto, todas essas demais entidades federativas, municípios e estados, né? Mas ele não pode tudo. E os estados detêm os controles territoriais regionais, né, trabalhando com seus municípios. Né? Então, o que acontece? Acontece que quando nós temos um conflito grave como esse, de uma pandemia mundial, declarada como tal por uma organização internacional que é subscrita por todos os países do mundo, que é a OMC, vinculada à Organização das Nações Unidas, né? E aí você tem cada país decidindo o que fazer. Nós temos dois grandes países no mundo que são federalistas. Quais são? O Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente Trump, num primeiro momento, recuou, depois ele assumiu a coordenação com os demais estados da federação e lá
nos Estados Unidos, nós temos os estados com constituições próprias, né? E o que se está vendo lá é uma harmonização de interesses sob o comando de Donald Trump, né? O que nós temos aqui abaixo? Nós temos um conflito do nosso presidente com os demais governadores de estado, né? Que, de certa maneira, estão todos utilizando a pandemia, né, para obter algum ganho político nessa discussão, visando uma eleição que é neste ano, né? Esta eleição para a eleição de prefeitos municipais e vereadores. Então, nós estamos contaminados pelo problema do coronavírus e contaminados pelo vírus eleitoral. Resultado, nós temos estados que definiram de cara, de pronto, um protocolo de contingência estabelecendo as quarentenas. Nós temos um presidente que discordou delas. Há um problema econômico que precisa ser resolvido e todos nós aqui, desde o início, né, João, colocamos que é necessário resolver a questão econômica para nós não termos uma pandemia de miséria. Isso significa que o governo federal, primeiro ele, precisa definir esse regime de retorno da atividade econômica, mantendo as condições de afastamento social. Muito bem. No meu entender, desde o início, e não sou só eu, nós temos aí outros parlamentares, inclusive ligados ao governo federal, como é o caso do deputado federal General Girão, né? É necessário que o presidente chame o seu conselho de governo, que é o que ele está fazendo neste momento, seus ministros e lideranças, né? Ou um conselho da República e estabeleça uma medida provisória ou um decreto estabelecendo o retorno das atividades comerciais em todo o Brasil. Quais atividades o governo federal pode trabalhar? Aquelas atividades que dizem respeito ao Pacto Federativo, à União. Centros logísticos, portos, aeroportos, né? Estações rodoviárias, estações ferroviárias, né? Hidrovias, enfim, todo o sistema logístico nacional e de transporte de bens e pessoas, né? Nós vamos ter ali também todas as questões relacionadas ao interesse estratégico do país, as atividades industriais, né? As atividades de produção agrícola e de abastecimento, né? Isso também é de interesse federal. Aonde nós vamos ter um choque? Os estados podem definir nas suas regiões, né, como é que eles vão estabelecer o relacionamento com aquilo que é de interesse estadual. Escolas públicas estaduais, né, como vai se dar o relacionamento das escolas com os municípios, né, centros comerciais, né, shopping centers, né, e outras atividades que possam ter interesse estadual. E os municípios? Bancos. Os bancos têm interesse federal, né? Nós vamos ter aí uma discussão, o estabelecimento é estadual. Não, mas quem determina o funcionamento dos bancos, né, é o governo federal, né? Então, a atividade bancária ela é fundamental e ela pode, sim, ser estabelecida por uma definição do Banco Central do Brasil, né? Então, o que nós vamos ter aí? Uma discussão agora do que é que pode inferir nos estados, nos municípios e o que é que a União pode fazer. Estamos aguardando ansiosamente uma definição federal. Parece que o governo federal deve definir. Os estados se anteciparam, né, João? Hoje, o estado de São Paulo já definiu que vai manter a quarentena por mais 15 dias, né? Então, nós vamos ter aí, talvez, um choque, né, de normas que, no final das contas, poderá ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, porque é uma aranha de perguntas aqui, né? Vários caminhos, né? As estradas estaduais, a minha estrada estadual, como é que fica? A minha estrada municipal aqui atrás de mim, como é que fica? Como é que fica o CEAGESP? Como é que fica a feira livre? Como é que fica o posto de saúde? Como é que ficam todos esses organismos que concentram pessoas, seja município, do estado, enfim, da federação? Como é que fica agora? Vai acontecer, né? Nós vamos ter aí uma importância muito grande com referência às estradas federais.
se o Ministério da Infraestrutura, né, Departamento Nacional de Transporte Terrestre, né, o DENIT, né, estabelecer, olha, estradas e ferrovias federais devem funcionar normalmente, né, e dentro das faixas de domínio deverão os estabelecimentos de abastecimento ao longo das estradas também funcionar. Nós vamos ter um choque com determinações dos estados. Mas a estrada estadual não vai. Vai ser difícil um governador manter isso, porque toda estrada estadual termina numa federal, né, João? Então, nós vamos ter ali uma necessidade, obviamente, de se estabelecer um regime único. Isso, se houver o choque, a Advocacia Geral da União deverá entrar com uma liminar no Supremo Tribunal Federal para liberar essas estradas. Antes de chegar ao Supremo, veja bem, deixa eu bater na boca, veja bem. Mas, assim, vamos olhar a decisão antes de chegar no Supremo, né? Porque o Dória decretou até o dia 22, mas nós temos vários municípios rompendo, estimulado ou não pelo Jair, fazendo desobediência civil, municípios grandes, Barreira, lá na Bahia, enfim, municípios grandes, se indispondo com seus governadores para fazer o município voltar a funcionar. Não havendo essa união de decisões, como você pede, né, cada um vai puxar pelo seu lado, vai acabar lá no Supremo. Mas antes disso, a base de toda a conversa não muda se o Mandetta sair e entrar o Osmar Terra, que abriria tudo? Pois é. Se o ministro da Saúde for alterado, né, porque, afinal, o presidente fala uma coisa, o governo está falando outra, então o governo e o presidente não podem ser a mesma coisa. No nosso entender, nós elegemos um presidente que preside um governo. Então, se o presidente determina uma orientação, essa orientação deve ser seguida pelo governo, concorda? Né? Então, se ele estabelecer isso, o ministro da Saúde deverá estabelecer um protocolo, né, de defesa da saúde dentro de um sistema de afastamento social flexibilizado. Este protocolo ele deve ser ditado pelo Ministério da Saúde. Então, o que o Ministério vai falar? Olha, nós vamos adotar o afastamento social sem quarentena, isolar as pessoas de risco, né? Estabelecer um padrão de relacionamento de afastamento nas vias de circulação, né? E baixar esta recomendação para todo o país. Este é um trabalho que pode ser feito por portaria do ministro da Saúde, né? Ou por resolução do Ministério e das suas agências, né? Vigilância sanitária, enfim, tudo. Isso é uma coisa que o Ministério deve fazer. Então, Mandetta, vamos supor, Mandetta sai ou Mandetta fica, não importa. Entra o Terra, o Osmar Terra, não tem importância. O ministro segue essa autorização. Ele vai baixar uma portaria com um novo protocolo. Estabelece o protocolo de afastamento social. Muito que bem. Isso não é suficiente, porque está valendo a norma legal baixada por decreto dos governadores estaduais. E é óbvio que esses governadores já vão ter que enfrentar os decretos dos prefeitos municipais, que têm autonomia dentro do seu município, porque é interesse local, de estabelecer os padrões. Nós temos aí a prefeita de Andradina, aqui em São Paulo, que baixou um decreto maravilhoso, viu, João? Não sei se eu te passei, mas tem um decreto bonitinho, muito bem feito, estabelecendo afastamento social e permitindo a abertura do comércio, né? Então, já temos vários municípios que estão estabelecendo esse regime. Como é que vai ficar dentro dos estados? Quem vai resolver esse conflito é o Tribunal de Justiça dos Estados. Então, por exemplo, o promotor de justiça não gostou lá do decreto da prefeita, ele pode entrar com uma ação, ou o governador não gostou, a Procuradoria Geral do Estado entra com uma ação, né? E aí o Tribunal de Justiça, né, vai decidir. Em primeira instância, o juízo local, que trabalha no município, em segunda instância, o Tribunal de Justiça, né? É isso que deve estar acontecendo nesse momento em vários municípios em todo o país. Mas veja bem, doutor. Veja só. O governo do estado de Rondônia baixou um decreto abrindo, né? Rondônia estabeleceu um decreto diferente. Muito que bem. Ali,
só o Ministério Público Federal, né, ou estadual que poderá discutir a validade desse decreto, né? E aí, se for pela Justiça Federal, né, o Ministério Público Federal. Se for o Ministério Público do Estado contra o governador, o Tribunal de Justiça de Rondônia que vai decidir, entendeu? Nós vamos ter agora uma experiência complexa, a entrada neste cenário do judiciário para resolver esses conflitos. Eu acho que a gente não deve ter medo do judiciário, né? O temor que se fala aí, olha, não baixou ainda um decreto, não baixou uma medida provisória, porque ele acha que ele baixando isso, o Supremo Tribunal Federal vai cassar. Pode acontecer, pode até acontecer, mas eu acho que é até um dever que o Executivo determine a sua orientação e baixe o protocolo no Ministério da Saúde e o Presidente da República estabelecendo por decreto como funciona essa situação. Tá, passando inclusive pelo Congresso antes de chegar no Supremo, né? Ou não? Não, se for medida provisória, vai para o Congresso. Se for decreto, é direto. O decreto é um ato do Presidente da República. A medida provisória, ele baixa, ela tem validade até o Congresso se manifestar. Porque aí vira lei, você entendeu? A medida provisória é uma lei que tem validade limitada até que o Congresso convalide ou não. Duas coisas. Você, em vários depois, nossa, acho que nós fomos os primeiros aqui. Você foi o primeiro aqui na imprensa a pedir esse ato normativo. Você está até rouco e desesperado por causa disso, para ter base legal, porque senão vira essa balbúrdia que você acaba de descrever aí, uma confusão total. Mas vamos raciocinar, não vamos perder a linha de raciocínio. O Jair está para demitir o Mandetta, mas pode ser que não, porque certamente o Mandetta vai flexibilizar também a sua posição. Você próprio já disse que as concentrações humanas e, portanto, os maiores casos de transmissão, de contágio, estão em metrópoles, em bairros com grande concentração de pessoas. Inclusive, a gente teme, né, pelas favelas, que tem grande concentração de pessoas. Se isolar esses núcleos, o restante do país voltaria a respirar e trabalhar. Isso chama-se flexibilização, né, doutor Fernando? Não, esse país é um continente, né? Não dá para a gente, você tem razão, não dá para a gente estabelecer a mesma linha de procedimento no Mato Dentro e na região do Brooklyn, São Paulo, você concorda? Não dá, né? Nós temos que pensar que as pessoas são diferentes, os municípios são diferentes, as bacias são diferentes e o modo de produção de cada bacia é diferente, é diverso, né? Então eu concordo com você. Então, feito isso, imagino que nesse instante o pessoal lá esteja, o general Heleno falando para ele, Mandetta, está vendo? Lá o João Batista está dizendo que no Mato Dentro está todo mundo aberto, tem sol. Vamos flexibilizar, vamos separar. Ó, para cá é uma atitude, para lá é outra atitude. Todo mundo fica com a sua responsabilidade pessoal de adotar ou não, botar máscara, toda aquela... Tudo certinho. Só que você está defendendo que precisa ter uma normativa para não haver contestação, para não virar uma barafunda. E essa normativa seria um ato legal, que iria, certamente por decreto, para bater lá no Supremo para decidir, enquanto o Ministério da Saúde baixaria uma portaria, certo? Um novo ato de proteção de saúde. Esse procedimento, sendo para flexibilizar, não tira a base do Dória, por exemplo, de tentar arrastar o confinamento até o dia 22? Sim, não. Se você observar, e aí eu vou usar um outro instrumento que está muito pouco lido, que eu acho que vale a pena, João, até você divulgar, que é a única análise séria feita, inclusive a nível federal, é a estabelecida pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro. O comandante-geral do Exército solicitou ao Centro de Estudos Estratégicos do Exército a elaboração de um estudo, de uma análise de cenários com referência ao coronavírus. Então, veja a importância disso. Eles fizeram análise e eles analisaram todos os sistemas, né? Eles não se antepuseram ao sistema baixado pelo Dória, por exemplo. Eles acham que está dentro de um protocolo de procedimentos previsto num plano de contingência. Veja só, o Exército não tem preferência por A, por B, nem por C, tá certo?
Então, nós estamos falando aqui de um estudo isento, de uma instituição isenta que defende o Brasil. O protocolo é esse. Muito bem, pode ter outro protocolo? Pode ter outro protocolo, desde que haja o protocolo. Quem vai baixar esse protocolo? Ministério da Saúde. Ele precisa baixar, ok? Deixa eu só perguntar, então. Então, eles estão raciocinando em cima de um protocolo que foi baixado pelo Mandetta. Então, claro, eles estão raciocinando em cima de coisas práticas, concretas. Temos um protocolo? Temos. Ele diz que é isolamento total? Sim. Esse é o protocolo assinado por quem? Pelo ministro. Amanhã muda-se o protocolo, aí o Serviço de Inteligência também muda as suas variáveis, ou não? Então ele já fez a variável. O que o Serviço de Inteligência do Exército diz? Fala, olha, não há um protocolo para sair desse protocolo. Então, o que o Exército... Vamos pensar. O militar fala o seguinte, o militar escreve lá no manual, como proceder em caso de tropeção, você entendeu? Ele estabelece lá, né? Se você está lá correndo, se você vê um oficial, você está a cavalo, ele está de carro, tem um procedimento para você bater continência. Está lá escrito no manual de continências das Forças Armadas. Está lá escrito. É verdade isso, é? É verdade isso, está lá. Se você cruza, você está a cavalo, tem um manual. Você está com embrulho na mão, você vê um oficial, você olhe firmemente para ele e acene com a cabeça. Está escrito lá, entendeu? Então, o que acontece? Eles falam, olha, não temos um protocolo para sair deste protocolo. Percebe? Tá. Tem que ter um protocolo. É o que nós estamos pedindo. Mas como nós fizemos uma proposta aqui para essa sua análise de raciocinar por hipótese, com Mandetta ou com Terra, teremos provavelmente um novo protocolo aliviando, flexibilizando o treco. Aí todo mundo, inclusive o Centro de Estudos do Exército, vão raciocinar em cima desse novo protocolo. Parece-me óbvio isso, não? Sim, não. Deixa eu te explicar por quê. O Exército já fez a análise. A análise deles já é completa nesse ponto. Eles estabelecem lá. Então, o que tem que ser feito? Agora nós estamos dizendo o que a autoridade civil tem que fazer. Baixa um protocolo. O protocolo não tem que falar, olha, isso aqui é contra o Dória, isso aqui não é nada disso. Tem que chegar e falar assim, olha, é possível adotar um procedimento flexibilizado de isolamento vertical. Conduta de afastamento social. Deve usar máscara, não deve usar máscara, tem que manter uma distância de tantos metros um do outro, não deve haver aglomerações, reuniões com mais de 5 pessoas está proibido, estabelece todos os sistemas. Baixou. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Muito bem. O que faz o presidente da República? Baixa um decreto autorizando essas atividades. Por que é importante um decreto federal? Porque, senão, o cidadão carioca que está querendo ir lá na praia sozinho para passear durante o dia, fazer o seu exercício, mantendo o afastamento social, se ele não tiver um decreto federal, né, que diga que ele tem o direito de ir e vir, fica valendo a definição do governador Witzel, que diz que vai prender o sujeito que sair sozinho na rua. Prende mesmo. Para meu espanto, para meu desencanto, eu vi a polícia do Ronaldo Caiado prendendo uma comerciante que queria trabalhar. Pelo amor de Deus, gente do céu. A que ponto chegamos? Essa pandemia enlouqueceu as pessoas, não é possível. Mas vamos agora ser bem frios. Nós agora temos que aqui sai o jornalista, entra o advogado. Qual é a lei? É essa. Tem um decreto estabelecido num estado de emergência, que é um estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso, então o governador tem o direito, ele baixa. Aliás, não é direito, é dever, baixou. Né? Então está valendo esta lei. Se o cara fizer o contrário, é desobediência civil. É a ordem. Aí é complicado, é a ordem pública. Né? Então as autoridades de segurança estão autorizadas a agir em função desta norma. Mas o presidente vai baixar uma outra norma. A decisão presidencial tem validade para a União. Então, é fundamental que o decreto venha do presidente e que a Advocacia Geral da União esteja preparada para defender essa definição em juízo. Você entendeu? É isso que tem que ser feito, é isso que já deveria estar sendo feito. Então, assim, vamos definir. Você acha,
pelo óbvio, pelo mais claro que a gente pode imaginar, ficando o Mandetta, entrando terra, tanto faz, o presidente deve baixar um decreto, que é aquele ato normativo que você está pedindo, e o ministro de Saúde, seja ele quem for, vai baixar um novo protocolo para empatar o decreto com o protocolo, flexibilizando no país as regiões que poderão ter tratamentos distintos. É um raciocínio que nós estamos fazendo aqui. Isso é uma hipótese. Eu já vou dar a receita. A receita é a seguinte: o que tem que colocar? Em municípios com menos de tantos mil habitantes, certo? Pumba. Assim, municípios com até 50 mil habitantes, pumba, estabelece lá o procedimento. Municípios ou conurbações urbanas, estabelece o sistema de isolamento horizontal. Você percebe? O que deve funcionar nesse período? Vou fazer uma coisa bem mais prática. É isso que tem que ser posto. Vou fazer uma coisa bem mais prática. O que você vai dizer para sua esposa nesse instante e o que você vai dizer para a sua funcionária que vem aí cuidar da sua limpeza aí, que você tem uma funcionária? São dois roteiros diferentes. Então, uma coisa é para sua esposa, vocês moram em São Paulo, na cidade de São Paulo. E depois para ela, a funcionária que deve vir de longe, de algum bairro. Como é que é a informação? Você me deixou numa situação complicada. A minha esposa briga comigo. Ela não concorda com a gente, entendeu? E o que vai acontecer por conseguinte? Quem manda em casa é ela. A minha empregada vai continuar exatamente onde ela está, recebendo sem sair da casa dela, entendeu? É mesmo, é? Tá bom. Tá? Na verdade, assim, agora, acho que para concluir, eu queria... A nossa pauta seria outra, mas aí com os acontecimentos desse instante, você está acompanhando, inclusive, os Hard News aí, não aconteceu nada aí de Brasília ainda, né? Não, nós estamos up to date, João. Então, assim, tem duas colocações. E bem objetivo. Presidente da República baixa um decreto. Ministro da Saúde baixa um protocolo. Estabelecido isso, nós vamos enfrentar um conflito institucional com os estados que determinaram situação contrária. Direito de ir e vir dos cidadãos vai depender da intensidade urbana. Um bom decreto é aquele que vai estabelecer cidades com até tantos mil habitantes, você pode ter um procedimento. Cidades que já tiveram tantas ocorrências de coronavírus, vai ter um padrão de atendimento ou até de alteração de regime. Teve lá 10% da população de uma determinada cidade foi contaminada? Foi. Baixa o sistema de quarentena. Menos de 10%, estabelece o afastamento social. É muito claro isso. Para isso, tinha que ter uma equipe, e eu espero que essa equipe exista, né, que esteja trabalhando, nós ainda não temos notícia disso, para que este protocolo venha com todo o detalhamento. Né? Okay. Isso já foi dito até pelo ministro Mandetta, em várias vezes. Falou, olha, nós estamos trabalhando nisso e tal. Então, que venha o que está sendo trabalhado. Como é uma hipótese, tudo indica que teremos a flexibilização apesar do Dória. Ponto. Deixa eu virar o assunto agora, que a nossa pauta era outra. A nossa pauta era o Datafolha de sábado. Mas ficou claro isso, né? Não, muito claro. Muito claro. Muito claro. A contribuição que nós estamos fazendo aí para o debate. Agora, a nossa pauta era o Datafolha de sábado, com aquela pergunta canalha, né? A canalice não tem tamanho, né? Poxa, quanto é que será que... Enfim. Aí, de repente, hoje de manhã, outro corte da pesquisa Datafolha. 70 e tantos % aprovam o isolamento total. Eu fico achando, não é possível. Aí então, eu coloco para o senhor, primeiro, a comprovação que o Jair está com 60%, conforme a gente dizia, e a canalice daquela pergunta, você quer que ele renuncie? Você concorda com a renúncia? Mas que canalice! Não existe nenhum enunciado de pesquisa no mundo em que o cara fala assim, olha, 59% das pessoas não querem. Então o quê? Como é que é feita a pergunta? Doutor Fernando, como é que foi feita por telefone? Você concorda? Mas... você concorda em tomar uma injeção no olho, na menina dos seus olhos? Não, né? Só uma é totalmente absurdo, né? Não tem. Mas veja, nós vivemos com esta crise
esta guerra, né, esta artilharia de imprensa desde o primeiro dia de posse do presidente. Aliás, antes, né? Ele já foi eleito com essa artilharia. Então, isso a gente já tem que colocar já dentro. Falou, ó, o nosso colete já tem que estar protegido contra essas maravilhas, essas pérolas que são montadas contra a gente. O fato é o seguinte, para fazer essa pesquisa, o que ficou claro é que o presidente é esse, o comando do navio continua esse, né? Nós temos um comandante, né? Nós temos um barco, nós temos uma direção. O que está faltando agora? O comandante determinar como é que o barco vai funcionar em relação a isso. Sim, mas a pesquisa de hoje é outra coisa. A pesquisa de hoje já permite outra leitura, porque diz o Datafolha que 72% estão favoráveis ao confinamento total. A minha dedução é assim, então, juntando as duas perguntas. Ok, apoio o Jair Bolsonaro, ele está defendendo as pessoas, principalmente os mais pobres, não quer a crise econômica e tal, mas esse pavor que o pessoal do Jornal Nacional põe na minha cabeça é melhor ficar paradinho aqui. Óbvio, assim, né? Claro, pavor. A tendência das pessoas é se proteger também, João. Isso aí sempre vai ter isso. Se você tem a opção de ficar em casa, vai ficar. Então, assim, vou dar um exemplo do que acontece na Alemanha. O que a Alemanha estabeleceu? Estabeleceu o isolamento voluntário. As pessoas ficam em casa porque querem. Agora, eu vi a definição lá de um advogado alemão, e falou assim, o isolamento é voluntário porque na Alemanha todos são civilizados. Se começar a haver modificação, o isolamento deixará de ser voluntário para ser obrigatório. Opa, entendeu? Então, o que nós vamos ter aqui? Eu acho que a gente deve estabelecer o isolamento voluntário, né? Mas é óbvio que, em se tratando de cidades que têm uma incidência maior do vírus, nós vamos ter que estabelecer um protocolo diferente. É isso que nós estamos pedindo que o Ministério da Saúde processe para que haja um ato presidencial estabelecendo esses direitos de cidadão, né, e o direito de ir e vir e de abastecimento garantido. É isso que precisa ser posto para a flexibilização. Nós dois só entre nós dois, que ninguém nos ouça, né? E isolamento voluntário, total, recurso, decreto, protocolo, o diabo a quatro. O que importa para nós dois, que somos pessoas racionais, tem uma epidemia aí, sim. Tem um vírus se propagando aí, sim. Quais são as medidas óbvias? Você vai entrar num treco cheio de gente, põe máscara, depois lave as mãos, não leve o vírus para casa. Seja um cara consciente, caramba. A máscara, ela é fundamental. Nós temos ali várias cidades do Brasil em condições de começar a produzir máscara. Toda costureira hoje nesse canto do país podia estar produzindo máscara. Poderia ser um negócio a produção de máscara, né? Podia ser que o ministro, desde o início, né, estabelecesse, olha, vamos fabricar máscaras, né? Pra você ter uma ideia, eu vou contar para vocês aqui, quer dizer, eu estou em contato com países asiáticos, né, com parceiros, né, para tentar buscar isso para o governo federal. Sim. Nós conseguimos, inclusive, agora uma grande partida de doação de respiradores que vem da Ásia, né? Nós vamos entregar isso direto lá no Palácio do Planalto. Nós quem? Nós quem? Um grupo nosso, né? De parcerias com o consórcio de produtores da Ásia, né? Então, não posso ficar dizendo da onde, né? Obviamente não é da China. Então, o que está acontecendo? Qual é o grande problema lá com máscaras? Todos os países asiáticos estabeleceram que máscara é uma prioridade nacional, não sai. Tem que ter um pedido oficial do governo brasileiro, entendeu? Para que haja uma partida excepcional para fora do país. O que sai, os Estados Unidos estão comprando. Então, o que nós vamos... Qual é a lição que a gente tem disso? A lição que a gente tem disso é o seguinte, que eu acho que vai ser a grande lição desta pandemia. Os estados nacionais, e o Brasil principalmente, têm que buscar a sua indústria própria. Nós vamos começar a ter que produzir equipamentos estratégicos no Brasil, equipamentos médicos no Brasil. Vamos ter que estimular os pequenos fabricantes brasileiros para poder começar a fornecer esses equipamentos, esses insumos para as nossas atividades. Isso tem que começar ontem.
Não é para amanhã, nem para daqui a um mês, é ontem. Né? Eu acho que aí... doutor Fernando, só em termos de máscara, né? O sistema de tecelagem que tem no Nordeste, aquele povo precisando trabalhar, né? Aqui, Americana, pertinho da minha casa, aqui, as costureiras, como você disse, nós resolvemos isso num tapa, gente. Isso aí não teria que estar na alçada do Ministério da Saúde? Poderia baixar uma norma estimulando, faz um sistema, fala assim, nós temos máscaras tipo A, tipo B, tipo C. Ninguém está discutindo a máscara medicinal, a tal do A95, essas máscaras, elas realmente são restritas, são estratégicas, têm que ser feitas aos bilhões, mas são destinadas principalmente ao serviço de saúde. Mas para a pessoa sair na rua, uma máscara, né? Nós estamos vendo gente ensinando aí na internet a fazer máscara com aquele pano Perfex de cozinha, não é? Ou seja, por que a gente não pode, então, começar a fabricar uma máscara com esse material? Por que a gente não pode tentar, né? Por que a gente não pode tentar? Porque a gente vê em Hong Kong o povo com baixíssima ataque desse vírus, baixíssimo número de ataques. A gente vê no Japão, Israel, Suécia, todo mundo de máscara. Pessoas organizadas, uma civilização, né? Superior, sei lá, educação, caramba. Agora, disciplina é tudo nesses países liderados, né? O que não pode ficar essa bateção de cabeça. Nosso tempo já se esgotou. Isso não dá mais, a gente perdeu a paciência com isso. Faça uma iniciativa. Nós estamos despejando dinheiro, vai começar agora como a gente falou, tem que contratar o Silvio Santos para fazer o Quem Quer Dinheiro aí. Né? Então, só para encerrar. Só para fabricar máscara. Né? Tá. Para encerrar, o seu contador de notícias não apontou nada novo ainda. Por enquanto, não tem fumacinha lá no Palácio, não, né? Para a gente encerrar... Vamos encerrar, ver se tem fumaça branca, fumaça preta. Habemos ministro ou é o mesmo ministro? Não tem nada ainda. Assim, enquanto você procura, só quero antecipar. Não tem nada, né? Não. Não tem. Ok. Indefinido. Tá bom. Nós vamos continuar de plantão, né? É uma sina enquanto acontece isso, porque é muito importante para as vidas. Vai ficar na história todos esses dias aí. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pelo tempo que você destinou para a gente. Os seus esclarecimentos, as suas informações são preciosas. Muita gente não concorda contigo. Análise é análise, não é uma coisa autoritária, é uma coisa democrática. Então, concorde ou não, né? Cabeça fria. Vamos fazer a flexibilização? Protocolo do Ministério da Saúde. Estabeleceu o protocolo? Ato normativo do Presidente da República. Aliás, é o que estamos pedindo, há semanas. Vamos em frente. Né? Muito bem. Doutor Fernando, muito obrigado, hein? Até amanhã. Até amanhã. Um abraço para você, João. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nos estendemos. Sempre é uma conversa prazerosa, cheia de informações, repleta de ensinamentos de pessoas que conhecem lá de dentro, né? E nós aqui já estamos vendo aqui o sol já se pondo no mato dentro, mas vamos continuar acompanhando as notícias. Nosso pessoal está de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mas bem informados do nosso Brasil. Aqui é uma conjunção de notícias econômicas, notícias políticas com as notícias do campo. Seja o porta-voz de si mesmo, acompanhe o Notícias Agrícolas, viva o Brasil e vamos em frente!